ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Declaramos, Senhor, declaramos essa canção, Pai. Feche seus olhos, meu irmão. Nós cantamos essa canção junto a Ti, expressando um desejo de estar diante do Senhor, de estar caminhando com o Senhor. Comece a avaliar agora se esse realmente é a vontade da tua alma. Caminhar com o Senhor. Isso implica em obediência. Isso implica em disciplina. Isso implica em depositar nossa fé, a nossa esperança. Se junto a Ti realmente, junto ao Senhor você quer estar, declare isso ao Senhor agora. Talvez não seja a sua primeira intenção, talvez isso nem passasse pela sua cabeça, talvez até cantou esse cântico porque todos nós cantamos juntos, mas você já imaginou uma vida onde você pode voar nas asas do Espírito, assim como águia, e ver lá de cima toda a sua circunstância, todo o seu problema, mas você está nas mãos do Senhor, como se estivesse voando e sabendo que Ele está à frente de todas as coisas. O salmo que o Edinho leu para nós, ele diz ali, versículo 10: pois Ele não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ele fará ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua direita há delícias para sempre. E nós estamos na presença de Deus, lugar de plenitude de alegria. Não porque isso aqui é um templo, mas porque o povo do Senhor está aqui reunido. O povo do Senhor, Igreja de Cristo, razão de toda alegria. Razão de toda alegria. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Dedique a sua alegria ao Senhor. Cobre-me com suas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Não é gostoso dizer isso? Descansarei porque sei que tu és meu Deus. Minha
depositando em Ti, Senhor. Depositando em Ti a nossa esperança. Depositando no Senhor a nossa alma. E o Senhor conhece a vida de cada um de nós aqui. O Senhor conhece, Pai, a vida de cada um. Sabe aquilo que aperta o nosso coração. O Senhor sabe dificuldades. O Senhor sabe crises, tribulações. O Senhor sabe até mesmo dos desânimos, das indiferenças, talvez frieza do nosso coração. Mas, Senhor, de uma forma, pela fé, que é o firme fundamento daquilo que se espera e daquilo que ainda não se vê, nós declaramos que nós estamos bem seguros em Ti, Senhor. E nós descansamos em Ti, porque sabemos que Tu és o nosso Deus, que nos conduz em vitória, que nos conduz em triunfo, que nos ama, que tem para nós planos de paz e não de mal, para nos dar o futuro, uma esperança, o fim que nós desejamos. É neste Deus que nós cremos, é nesse Senhor que depositamos, e é por isso que nos alegramos diante de Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, que declaramos a nossa fé. Por isso, Senhor, que nos depositamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Irmãos, no ano de 2013 o Conselho deliberou que para o ano de 2014 nós comissionaríamos mais 2 pastores. E um dos pastores comissionados para o ano de 2014 é o pastor Ednilson Mariano da Silva, que está aqui conosco, nos alegrando. Ele já está em Maringá com a sua mudança, mas ainda não com a sua família. Ele já está à disposição da igreja. Ele vai estar prestando o seu trabalho para a igreja no Ministério de Tempo Integral para auxiliar o pastor Ricardo, auxiliar o pastor Wesley. E a partir de março nós estaremos também recebendo o pastor Naamã Mendes. Ele assume a partir de março, mas o pastor Naamã Mendes vai estar para auxiliar no período, em período parcial. O pastor Ednilson Mariano da Silva, ele é casado com a Gilvandery Lopes da Silva, ou Gilvandeire. É assim, a esposa dele ainda não está conosco, ela está em Recife, na cidade natal deles, passeando, revendo os familiares. Ela é estilista. O casal tem uma filha que chama Maria Lopes Mariano, ela tem 8 anos. Então eles são originários de Recife, mas o pastor Ednilson estava atendendo a titularidade da primeira igreja de Santos, e é de lá que ele está vindo para estar conosco neste ano, e é com alegria que nós o recebemos, apresentamos a igreja. Quero nesse momento convidar o presbítero Paulo, que vai estar orando pela igreja, pelo pastor, dando as boas-vindas a ele. Mesmo assentados, vamos orar. Pai querido, nós nos alegramos, porque podemos estar aqui para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E agora, Pai, especialmente, queremos colocar o Teu servo, Pai, pastor Ed, em Tuas mãos, Senhor. Pai, ele é Teu, ele Te pertence, Pai. E agora, por um tempo, o Senhor o separou para estar entre nós, Pai. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu grande amor seja sobre ele, Pai, no ministério que o Senhor tem colocado diante das mãos dele, Senhor. Abençoe-o, ó Deus, que ele possa ser vazio dele mesmo, Pai, mas que a plenitude do Teu Espírito, que a graça do Senhor Jesus, Pai, possa ser abundante na vida dele, para que ele possa ser um instrumento, Pai, eficaz nas Tuas mãos, para o engrandecimento do Teu reino, Pai, neste lugar, e onde quer que ele estiver, Pai, nesse tempo, Pai, que nós não sabemos o quanto, mas o Senhor sabe, o tempo que ele estará aqui, será tempo, Pai, de vitórias, tempo de edificação da Tua palavra. Agora, Pai, use o Teu servo, Pai, na ministração da palavra do Senhor. Prepare o nosso coração, os nossos ouvidos, para que tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai, na instrumentalidade do Teu Espírito, usando a vida do Teu servo agora, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Graça e paz a todos, amém? A paz do Senhor seja grande na sua vida, hoje e durante essa semana. Esqueceu só de falar, além de eu ser casado com a Gil, tá? Pode chamar de Gil, que é mais fácil. Também pode chamar de Pastor Ed, em vez de Ednilson. E a minha filha é Marina, e nós somos de Recife, como alguns já sabem. Como foi falado também, é da IPI Getsemane em Santos. Mas também eu sou corintiano, graças a Deus, né? Então, isso eu falei, e é bom lembrar, né? Porque eu sei que o Corinthians perdeu agora na Copinha, mas isso é apenas um detalhe, né? Os eleitos tropeçam, mas sempre vivem vitória, né? Isso é o que importa. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Há muitos anos atrás, eu não sei quantos de vocês assistiram um filme intitulado Fé Demais Não Cheira Bem. O enredo desse filme, ou a história desse filme, acontecia em torno de um pastor que fazia grandes conferências de fé e de milagres, e através dessas conferências, o seu nome ia sendo divulgado e conhecido. Muitas pessoas iam atrás desse pastor porque eles queriam milagres, eles queriam experimentar de curas, de libertações, transformações na área financeira e assim por diante. Aquele homem, o humorista, ele ria da fé daqueles homens e daquelas mulheres que diariamente se aglomeravam naquela igreja, que era uma tenda, na verdade era um grande circo. E era uma ironia mesmo a fé que muitas igrejas abraçam. Aquelas pessoas iam atrás de milagres, mas eram milagres tudo planejado. Pessoas eram pagas e no dado momento essas pessoas vinham à frente como se fossem aleijadas, cegas e assim por diante. Parece que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Porque muitos de nós, quando ligamos a televisão, parece que somos assaltados diariamente com programas semelhantes a este do filme. O fato é que nós somos bombardeados no filme, satirizando a nossa fé, e também na televisão, e sofremos de um grande problema, de sintoma de falta de fé. Por quê? Porque ao olhar para isso, me parece que nós, de igreja tradicional, talvez um pouco mais bíblica, acredito eu, que não acredita nesses movimentos, também chegamos a ter dificuldade de acreditar que Deus ainda hoje, Ele pode fazer milagres na minha vida e na sua vida. Então nessa noite, eu quero trazer uma palavra do Senhor para você. E eu quero que você abra o seu coração para dizer: Deus, o Senhor, eu sei que o Senhor pode trazer milagres para mim, não para ninguém, mas para mim. E eu quero que você abrace essa palavra e diga: Senhor, eu vim aqui para receber, eu vou sair daqui com essa palavra aplicada na minha necessidade. Então a proposta que eu tenho para você nessa noite, através de uma frase que diz: as suas necessidades são as tuas oportunidades. A tua necessidade é a grande oportunidade que Deus tem nessa noite para trazer um milagre à existência, mostrar e abrir um caminho onde não existe nenhum caminho, e mudar a tua sorte e a tua situação, independente da situação que você viva. E eu quero que você então, no nome de Jesus, leia comigo, olhe para 2 Reis, capítulo 4, e entenda o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Diz a palavra: certa mulher, das mulheres dos discípulos, os profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas.
Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Deus Santo, aqui está a tua palavra. Palavra, ó Deus, que foi escrita para o nosso ensino e para a nossa correção. E eu rogo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ensine e corrija caminhos errados. Talvez entendimento da situação que temos vivido nesse momento e nessa noite. E dá aqui, ó Deus, o mesmo milagre e a mesma palavra de ordem que o Senhor trouxe para essa viúva, que o Senhor também envie a tua palavra e haja milagre, curas e libertações nessa noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus vê na tua necessidade grandes oportunidades. Para que o milagre aconteça ou seja gerado na nossa vida, é necessário algumas atitudes dos filhos de Deus. E a primeira atitude que eu vejo é que o milagre acontece em meio a impossibilidades, mas quando o servo do Senhor clama ao Senhor. Quando nós olhamos para o texto, somos informados que essa mulher estava com uma grande dificuldade, na verdade com uma grande impossibilidade. O texto nos diz que o seu marido era um profeta e ele havia morrido. Essa mulher estava agora viúva. Um outro grande problema é que ela era mulher. E mulher no contexto judaico, ou no contexto hebreu, não tinha quase que valor algum. Ela seria respeitada, ouvida pelo seu marido. E diz o texto que ela era mulher e agora viúva. Se era mulher e ainda viúva, piorava a sua situação. Ainda somos informados que essa mulher não apenas estava viúva, mas as dívidas estavam se aglomerando, estavam vindo à sua casa. E a gente sabe que viver com dívida é a pior coisa. E tamanha era a dívida dessa mulher, que os seus filhos agora já estavam sendo colocados a prêmio. Talvez essa mulher já tinha vendido tudo do pouco que tinha, e a única coisa que restavam eram os seus filhos. A situação dessa mulher era de fato caótica, era uma situação de impossibilidades. Eu lembro que lá em Santos eu tinha um vizinho que vivia muito bem, até que ele fez algumas compras e ele começou a se endividar. A dívida começou a aumentar, ele começou a vender o seu carro, ele começou a vender muitas coisas, começamos a ver ele a pé, a ponto de que as pessoas começaram a ir lá no prédio, começaram a cobrar, ele começou a receber ameaças, começaram a telefonar para a minha casa, porque eu era vizinho dele, e esse homem, da noite para o dia, ele pegou as suas coisas, deixou o seu filho, deixou a sua esposa e fugiu, porque havia dívidas. Essa mulher, quando encontrou a dívida diante da sua porta, e a dívida poderia levar à morte dos seus filhos, ela disse: eu cheguei ao meu limite, não dá mais. E não é sem razão que o texto nos aponta um verbo que diz que essa mulher não pediu, ela não fez qualquer petição. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse verbo, que é o verbo clamar. O verbo clamar, quando aparece nas Escrituras, ele nos aponta para uma realidade de total desespero, de grande necessidade. Só clama alguém que sabe que necessita e que tudo aquilo que pode fazer já foi feito, e só Deus pode ajudar. Por isso que tem muitos crentes que passam por necessidades e não veem milagres na sua vida, simplesmente porque não aprenderam e não perceberam que no mundo espiritual, no reino de Deus, existem critérios determinados para que a gente receba. A graça de Deus é nos dada
de graça e a salvação é um prêmio do Senhor. Mas existem bênçãos na nossa vida que nós só vamos receber, e eu quero que você escute. Nós só vamos receber algumas bênçãos na nossa vida se nós aprendermos a clamar ao Senhor, a saber que não existe nada e ninguém que pode nos auxiliar, a não ser quando a gente se dobrar e dizer: Senhor, cheguei no meu limite. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós aprendemos isso. O povo de Israel vivia num ciclo de falha. Pecavam um atrás do outro, pecado um atrás do outro, mas quando diz o texto, e na sua angústia, percebam, na sua angústia, no seu limite, na sua aflição, no seu desespero, eles clamaram ao Senhor. O que é que Deus fazia? Deus enviava a sua resposta, Deus trazia um libertador. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, quando Ana, diz o texto no capítulo 1, subia anualmente para trazer as suas ofertas em adoração ao Senhor, diz que uma petição era feita por Ana: dá-me um filho, Senhor. E anualmente uma mulher chamada Penina, que era outra mulher do seu marido Eucana, ano após ano ficava afligido o coração de Ana. Mas quando você lê mais calmamente o capítulo 1, você descobre que algo interessante acontece na vida de Ana. Por quê? Porque diz o texto que de forma diferente Ana chega agora diante do Senhor. Ana não faz qualquer petição, ela não faz uma oração qualquer. Diz o texto que Ana derramou a sua alma, Ana derramou a sua vida, e era tão grande o seu lamento, tão grande a sua angústia, que Eli, o profeta, olha para ela e diz: esta mulher está embriagada. Porque as pessoas que estão longe do mover de Deus, quando vê alguém cheio do Espírito Santo, a única coisa que acha é que a pessoa está louca. Porque quando a pessoa está cheia de Deus, a gente não consegue ser o mesmo. E Ana, diz o texto, que ela começou a clamar ao Senhor, e Deus enviou, respondeu, trouxe a bênção. Por isso eu quero dizer para você, meu amado, você quer que o milagre aconteça na sua vida, a semelhança desta mulher aqui, é necessário você mudar uma postura de oração. E a Bíblia é recheada de exemplos, diz que existem orações, petições, súplicas, e existe também clamor a Deus. Essa mulher, diante dessa situação, vendo o seu direito indo afora, ela disse: Deus, eu preciso de Ti. E ela procurou a pessoa certa. Aí temos outro problema. A gente procura, antes de qualquer coisa, muitas pessoas, mas a gente não procura Deus. A gente vai atrás de muita palavra, mas nós não procuramos a palavra de Deus. E diz o texto que essa mulher foi até o profeta Eliseu, porque ele tinha a palavra de Deus. E ela chega sem requerer nada, sem exigir nada. Ela simplesmente diz: olha, o teu servo, que também era profeta, ele morreu e agora eu sou nessa situação, me ajuda. E existe aqui uma pergunta um tanto quanto desconcertante e absurda do profeta. Essa mulher falou o que ela queria, e ele pergunta: o que você quer? Qual é a tua petição? E o que está por trás desse pedido é uma prova de fé que esse profeta queria dessa mulher. Devemos lembrar que essa mulher, ela era esposa de um profeta. Com certeza, essa mulher viu muito mover de Deus. Ela viu muitos milagres acontecendo. Ela experimentou da palavra do Senhor. Mas quando o profeta olha para ela e diz: o que te hei de fazer? O que o profeta queria dizer era: o que você na verdade crê que eu posso fazer por você? O que você crê? Qual é a tua fé? E o profeta queria chamar a uma fé individual e pessoal. Meus amados, vivemos uma crise de fé tremenda. Quando você chegou aqui nessa noite, você acredita que Deus tem algo para te dar? Amém? Você acredita que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele está aqui conosco, e Ele está aqui para te abençoar? Você acredita nisso? Ele está aqui. E sabe qual é o problema?
O problema é que Deus está dizendo aqui, através dos cânticos, através da palavra, no que você crê. Para de ter uma fé depositada nos outros, para de pegar carona, e como diz lá no Nordeste, bigu, na fé dos outros. Você precisa desenvolver uma fé pessoal, autêntica. Isso me faz lembrar essa história, quando Jesus, lá em Marcos capítulo 8, versos do 1 ao 9, na segunda multiplicação dos pães, Jesus, ele começa a olhar para a multidão que estava ao seu redor, e ali Jesus se preocupa com aquela multidão e diz para os discípulos: olha, vamos dar de comer para essas pessoas. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, o senhor está louco, a gente não tem onde procurar pão, a gente não tem como abençoar esse povo, manda o povo embora. E Jesus não pediu isso. Jesus, ele disse: como que nós vamos fazer para alimentar? Jesus estava dando uma oportunidade daquele povo exercer fé, dos discípulos, aqueles que caminhavam com o Senhor, exercer fé. E o que é que os discípulos fizeram? Não, Jesus, vamos mandar embora, vamos mandar o problema embora. Sabe por quê? É muito mais fácil mandar o problema embora do que resolver o problema. É muito mais fácil viver uma fé de carona do que viver uma fé autêntica. Os discípulos nesse momento viviam uma fé de carona. Eles sempre estavam com Jesus. Jesus disse: vem cá agora, eu quero que vocês exerçam fé. Eu quero que vocês tragam milagres à existência. O que é que os discípulos fizeram? Não, Jesus, vamos mandar esse povo embora. É muita gente, é muito problema. Será que a gente não faz o mesmo? Quando temos um problema na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, o que é que a gente quer? A gente quer que o problema vá embora. A gente quer que o chefe vá embora. A gente quer que aquela funcionária vá embora. Por quê? Porque é uma pedra no meu sapato. Eu quero que aquela pessoa suma da minha vida. É ou não é? E Jesus, com esses homens aqui, com os discípulos, ele queria tão somente criar, trazer milagres à existência. E eu quero dizer para você, meu amado, não mande o problema para fora. Diga: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer um milagre no meio desse problema, e é isso que Deus estava fazendo com essa mulher. O que é que você crê? Qual é o teu problema? O que é que você tem? E a mulher então diz: eu não tenho nada. Ela pensou e disse: espera aí, eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma botija lá em casa, que está com um pouquinho de azeite. Eu não sei o que é que pode acontecer, mas é o que eu tenho. E aí tem outra verdade do texto. Deus, ele faz muitos milagres sem precisar da tua ajuda. Mas existem muitos milagres que você é parceiro de Deus para a realização desse milagre. Tem muito crente que está orando e vai continuar orando para o resto da vida, e Deus não vai responder. Sabe por quê? Porque ora e não faz absolutamente nada. E Deus disse através da palavra de Eliseu: o que é que você tem em casa? Eu tenho uma botija com azeite, traz isso aqui. E Deus está dizendo para você nessa noite: o que você tem? O que é que você tem para me trazer? E eu vou fazer desse pouco um grande milagre. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas o fato é, a tua necessidade são as oportunidades de Deus agir na tua vida. Então traz a tua oportunidade, traz, aliás, a tua dificuldade, e traz o pouco que você tem. Talvez você está aqui bem financeiramente, tem um problema financeiro, eu não tenho um problema de saúde. Mas como o nosso irmão aqui do louvor ministrou aqui, foi bem interessante. Às vezes, nosso maior problema, sabe qual é? A nossa frieza espiritual. Sabe quando você vivia antigamente, chegava na igreja, e o seu coração batia, o seu coração ardia por Jesus, e você queria falar de Jesus e ver Jesus. E hoje como é que você vive? De forma fria, indiferente. A tua fé, ela dura o mesmo tempo que dura o culto. São as suas resoluções. Este ano, essa semana, eu vou ser melhor, eu vou ter mais do Senhor.
Talvez seu problema seja esse, e você vive uma fé fria, e essa seja a tua grande necessidade, vibrar de novo pelo Senhor Jesus. O que é que você tem? É uma botija cheia de azeite? Traz isso, e eu vou te fazer um milagre. Eu lembro de um amigo lá de Campinas, o Elbi. Ele é um grande biólogo lá da Unicamp, e ele estava para fazer um teste, uma prova, para cuidar de uma área da Unicamp, na área de genética. E era impossível o Elbi passar. Já estava tudo tramado, planejado para que uma outra menina passasse. E ele procurou os pastores e falou: o que é que eu faço? Eu acho que eu não vou tentar esse teste, já está tudo certo. Mesmo que eu tire um 10, eu não consigo passar, porque ela já está decidido. E a gente falou para ele: o Elbi, você não tem os homens, mas você tem a Deus. Se Deus quiser lhe colocar lá, Deus vai te colocar. Ele falou: pastor, é impossível. O que é impossível para os homens é bem possível para Deus. E o Elbi disse: mas pastor, é muita coisa para eu estudar, e eu nem tenho os livros que são necessários para fazer o teste. Falei: o que é que você tem em casa para estudar? Estude aquilo que você tem. E o Elbi acatou essa palavra e disse: eu vou, porque Deus é um Deus impossível, e eu vou estudar aquilo que eu tenho para estudar. E ele começou estudando, e a gente orando para que Deus fizesse um milagre. Se a menina era boa, que ela entrasse, mas que não fosse por conchavos. E a gente fez prova de Deus. Sabe o que é que Deus fez? Deus fez um milagre tão grande, que o Elbi foi fazer a prova, era apenas ele e ela. E chegou lá, ele chegou antes, e entrou para fazer a prova. Começou a prova, tinha 10 minutos para a menina chegar, a menina não chegava. O tempo para ela chegar foi dado, ela não conseguiu entrar, sabe por quê? Porque o pneu dela furou, e o celular dela não funcionou para ligar para o líder dela e dizer: olha o que está acontecendo comigo, prorroga a prova. Ela não conseguiu, mas tinha um outro problema. O Elbi tinha que tirar a nota de passar, para passar, e tinha muita coisa para estudar, e ele só tinha alguns livros. O que é que Deus fez? Deus colocou na prova só a matéria que o Elbi tinha estudado. Meu amado, quando Deus quer, Deus, Ele faz o homem querendo ou não, tendo conchavo ou não, mas eu tenho que acreditar que existe uma parceria, que eu preciso trazer para Deus aquilo que eu tenho. O que você tem na sua casa, o que você tem na sua vida, traga, e Deus vai fazer o resto. Mas a primeira coisa, a primeira atitude que você tem que ter, você tem que clamar. Não é só fazer oraçãozinha não. Não é só chegar lá com aquela oração, né, speed, rápido, né, vai lá e pronto, aquela oração Sedex 10, né, aquela oraçãozinha que eu vou te contar, que nem eu consigo escutar. Imagina, né, Deus que é Deus, não vai, porque Deus estabeleceu uma regra: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Existe um princípio: clamar. Segunda atitude aqui é que os milagres acontecem quando obedecemos à voz divina. Oh misericórdia! Quando a gente passa por problema, como a gente escuta vozes. Ah, eu já passei por isso. Ah, eu vi o desfecho assim. Sempre é uma voz de miséria, sempre uma voz louca, mas a gente obedece. Por mais louco que seja, a gente obedece. Tem uma coisa que aconteceu comigo, e o Wilson, ele sempre conta essa história, né, que eu fiz lá. Eu cheguei no Palavra da Vida em 93, e eu fui estudar com o Wilson no grupo M. E eu ouvi que se eu comesse Vic Vaporub, né, isso seria muito bom para a garganta. Então todas as vezes que eu estivesse mal, pegava o Vic Vaporub, colocava na boca e engolia. E o Wilson viu isso. E ele falou: você é louco? Não, eu ouvi que é bom e eu vou continuar, porque eu ouvi dizer que Vic Vaporub é bom para a voz. Eu comi muito Vic Vaporub, e louvado seja Deus,
que eu não morri ou não aconteceu coisa pior. Mas o fato é, a gente consegue acreditar em cada absurdo. A gente consegue obedecer às piores informações. A gente exerce fé na palavra do homem. Mas por que somos tão tardios, tão incrédulos para ouvir a voz de Deus que diz para você nessa noite: obedeça a minha palavra? E muitas vezes não experimentamos milagres porque queremos entender o mover de Deus. Queremos entender a mente de Deus. Você nunca vai entender. Diz em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33 em diante, um texto que a gente canta: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, para que Ele depois restituísse? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Em Provérbios, no capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Meu amado, talvez você esteja aqui com uma grande necessidade, mas você está apoiado, alicerçado no seu entendimento, e você acha que Deus, Ele está dentro dessa caixinha que é a sua vida e a sua mente. Deus não está. Ele é livre, louvado seja Deus por isso. Porque as ordens que Deus nos dá são ordens estranhas. O que é que Ele fala no texto? Olha, sabe o que é que você vai fazer? Você vai mandar os seus filhos ir de casa em casa, batendo na vizinhança, não é na casa vizinha, entendam o texto. O profeta disse: manda os teus filhos na tua vizinhança e vai pegando vasilhas, muitas, não poucas, porque o tanto de vasilha que você trouxer vai ser a medida do milagre. Você imagina aqueles jovens, adolescentes batendo de casa em casa: me dá uma vasilha, me dá um Tupperware, me dá um vaso, me dá alguma coisa. E as pessoas: para quê? Para quê? Não, porque Deus vai fazer um milagre e eu vim aqui porque Deus mandou. Não é loucura? Já quero dizer também aqui, abrindo um parênteses: se alguém me der comida para eu levar para casa, me dê em vasilha que eu nunca tenha que devolver. Porque se eu levar para casa, nunca vou mais te devolver, porque nem vou lembrar. Então já me dá em vasilha que não é para devolver. E era assim que os meninos estavam: me dá uma vasilha, eu preciso. A ordem de Deus era estranha, mas era a ordem divina. O que é que Deus está falando para você nesse ano? Qual é o comando espiritual que Deus está dando para você? Quando nós queremos entender a mente de Deus, nós começamos a bloquear os milagres divinos. Nessa história, nós começamos a ver que a mulher apenas obedeceu a palavra de Eliseu. Deus não apenas nos abençoa com gotinhas de óleo, mas com rios de óleo. Quem limita o milagre é você. Sabe por que a gente limita? Porque a gente cansa de clamar. E o clamor só para quando a gente recebe. Lembra da história de Jacó com o anjo? Tem até uma musiquinha, né? Jacó segurou o anjo, pegou o anjo, não deixou fugir, né? Jacó segurou o anjo, pegou o anjo, deixou fugir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a tua bênção para depois subir, me dá a tua bênção para depois subir, me dá. Essa é a musiquinha, mas é a verdade. Houve uma luta, houve um clamor, e ele só parou quando foi abençoado, quando o milagre aconteceu, porque clamou e porque também eu tenho que ouvir. Deus é um Deus de abundância, é um Deus de grandes exageros. Sério, pastor? Quando eu olho para a primeira multiplicação de pães, em Mateus capítulo 14, eu vejo que Deus, Ele traz ali uma multiplicação para 10.000 pessoas, e 12 cestos ainda sobram. Quando eu olho para o primeiro milagre, em Caná da Galileia,
Deus transforma água em vinho, e Ele transforma em 700 litros de vinho. Era vinho até para tomar banho. Quando eu olho para a outra pesca, a pesca maravilhosa, em Lucas 5, eu vejo que Deus faz, o milagre ocorrer. Abram comigo, por favor, em Lucas capítulo 5. Lucas 5, a partir do verso 4, a história é a seguinte: os homens estavam na pesca, passaram a noite toda ali e não conseguiram pescar nada. Frustrados, voltaram, e quem aparece diante desses homens? O Senhor Jesus Cristo, diante do fracasso e diante da frustração. Lembre-se disso, Jesus sempre está no meio, onde existe frustração e fracasso. Sabe para quê? Para Ele ser a mudança e o milagre na tua vida. E diz aqui o verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Por que esse texto? Porque o que eu quero dizer para você, meu amado, é que você, quando ouvir a ordem de Deus, ouvir uma palavra de Deus, você tem que exercer fé. E exercendo fé, o que vai acontecer? Milagre. O problema é que a gente escuta que tal pessoa morreu assim e você também vai morrer. Que isso é impossível de acontecer e você escuta essa voz e você crê. Hoje é noite de você dizer assim como Pedro: Senhor, eu já estou a noite toda, eu já estou o ano todo, anos já se passaram e nada mudou. Apenas a escuridão faz parte da minha vida. Senhor, não dá. O que é que Deus diz? Jesus fala: volta e lança. E sabe o que é que vai acontecer? Vai ter milagres. E sabe o que é que Pedro diz? Sob a tua palavra eu lançarei as redes, eu exercerei fé. Você já ouviu tanto das palavras do Senhor nessa igreja? Com certeza você está aqui e Deus te deu uma palavra nesse ano de mudança, de transformação, de grande libertação, e você ainda está em dúvida. E Jesus não vai mudar e não vai trazer outra palavra. Jesus não vai cair, assim, você vai estar debaixo de uma jaqueira e vai cair, uma maçã, e dentro da maçã vai ter um anjo, e o anjo vai dizer: eis que te digo, faz isso. Sabe por quê? Ele já enviou a sua palavra. Ou você crê, ou você vai viver sem experimentar os milagres. Há um grande suprimento para toda necessidade quando Deus intervém. Quanto maior for a sua necessidade, se você estiver ocupado em uma boa causa, numa causa divina, mais você obterá além das suas necessidades. Deus quer encher a tua vida de bênçãos nessa noite. E o que é que diz o texto? Que porque a mulher obedeceu a palavra do Senhor através de Eliseu, Deus executou o milagre. E o milagre acabou quando? Quando acabou as vasilhas. Enquanto trazer, vai ter milagre. Enquanto clamar, vai ter milagre. Enquanto obedecer a palavra, vai ter milagre. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Nem mais, nem menos. E sabe o que é que faz? Aí vem a parceria de novo. Eliseu diz: agora você vende, paga a tua dívida e vive com o resto. Depois que você recebe o milagre, você tem que saldar a sua dívida.
Se havia contenda dentro da sua casa, você foi abençoado. Seja uma pessoa pacificadora. Abençoe. Se você está com um problema dentro do seu trabalho, volte lá, depois de abençoado, e abençoe. Não tire o problema. Talvez o problema é a oportunidade que você tem de ver o milagre de Deus na sua vida. Então mude a sua atitude. Mude a sua oração e diga: Deus, isso aqui não é um problema. Isso aqui é a oportunidade de ver os teus milagres. As suas necessidades são as tuas oportunidades. A tua necessidade é a oportunidade de Deus manifestar a sua graça. O milagre acontece em meio ao impossível. O milagre acontece quando a palavra de Deus se obedece. Para isso, clame e escute a voz de Deus, e você vai ver que os milagres serão reais na sua vida e na vida da sua família. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, como temos sido, ó Deus, falhos em buscar, ó Deus, resoluções para os nossos problemas. Ó Deus, eu sei que há muitas pessoas aqui, ó Deus, que lidam com necessidades mil na sua existência, de ordem física, espiritual, emocional, financeira. O seu íntimo, ó Deus, estão desesperadas. Os credores estão vindo, ó Deus, à sua porta. E, ó Deus, ensina então em nome de Jesus a esses teus filhos, a começar de mim, a clamar, a se derramar e a saber que a fé, há uma necessidade de uma fé pessoal, individual, trazendo aquilo que nós temos, o pouco. Deus, ajuda os teus filhos a clamar, mas ajuda os teus filhos também, ó Deus, a ouvir e a obedecer a tua palavra, por mais absurda que seja. Que o Senhor nos ajude a obedecer a tua palavra. Envia, Senhor, a tua palavra para que haja cura. Envia a tua palavra para que haja consolo. Envia a tua palavra para que haja libertação. Fazemos isso em nome de Jesus. Quero convidar a igreja, a gente vai cantar mais uma vez essa música. Eu quero que você creia naquilo que você está cantando e traga essa verdade à sua existência. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora.
Meu desejo então é que a sua semana seja a semana de milagres. Amém? Que você experimente milagres naquilo que você depositar a sua fé. Lembrando que para isso eu tenho que clamar e eu tenho que ouvir a palavra do Senhor. Quero agradecer aos visitantes, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de vitória, que você tenha experiências com Deus nessa semana. Cada crente também, cada membro dessa igreja, que você também tenha experiências profundas no Espírito Santo. Que Deus invada o seu coração com sede espiritual, e que nessa semana você veja um grande mover de Deus para a glória do nome de Jesus. Amém? Recebam a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai, o consolo, a comunhão e os milagres do Divino Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.